impactar como a gente deseja, que impacte no próprio planeta, né, na dinâmica da Mãe Terra. Se a gente se juntar, se a gente se unir, fica mais fácil. Então, a noite de hoje, nós estamos aqui para falar um pouco de sonhos que a gente vem gestando aqui no nosso coletivo, né, na nossa casa, e que chegou a hora, no nosso entendimento e pelo que a gente tem sentido, chegou a hora de a gente compartilhar com mais gente que queira ouvir. A gente fala sempre que esse assunto da sustentabilidade ambiental tem se arrastado na nossa vida como uma angústia e um sofrimento real mesmo, faz parte até do nosso tratamento de saúde mental, porque vira uma angústia, o que que a gente vai fazer com tanto resíduo, o que que a gente vai fazer com o consumo, o que a gente compra, para onde vai as embalagens. E aí isso tudo nesses anos, né, quase 7 anos que a gente está junto aqui, todo dia, praticamente toda hora, a gente está com essa pauta na nossa vida. Então, da prática, na nossa vida cotidiana, é que está virando algo que a gente está querendo agora transformar em uma coisa mais organizada, que, que a Aracne, né, no comando da Val e as meninas todas, e se estende para o clã das onças todo, e para a equipe Nhanderu toda, porque a gente vai juntos, né, se incomodando, e aí esse incômodo vai ficando grande o suficiente para, opa, não dá mais para a gente aguentar. Então, vamos fazer alguma coisa. É assim que a gente vai pondo em prática essas mudanças, pequenas mudanças que a gente vai apontar um pouco aqui hoje, e que nós vamos estar um dia inteiro desenrolando no dia 20, né, que vai ser o dia do nosso primeiro encontro com onças, e também já está sendo sonhado há uns anos, a gente estava se preparando, né? Porque a gente se coloca, a gente se doa e a gente se compartilha. Então, a gente estava se preparando esses anos todos e está nascendo agora esse ano do jeito mais bonito, que é esse mesmo, né? De compartilhar do que a gente já conseguiu mudar na nossa vida. Nada do que a gente for falar nem aqui hoje, muito menos no dia 20, que estaremos juntas presencialmente. Nada do que a gente está falando aqui hoje é algo que a gente ainda está desejando fazer. É tudo coisas que a gente já está fazendo. E vocês vão ver que são coisas muito simples, mas são coisas que, no final, né, desses anos todos, quando juntou, o volume numérico surpreendeu todas nós, inclusive de casa. Não imaginávamos que o impacto já era tão grande. Quando a gente começa a fazer uma coisa aqui, e às vezes já fica a dica para refletir, né? Às vezes a gente vai postergando uma mudança de atitude nesse raciocínio de mais só eu fazer vai impactar o quê para o planeta? Num planeta que vivem 8 bilhões de seres humanos e mais tantos bilhões de outras espécies vivas, eu fazer sozinho, o que que vai impactar? E aí a gente vai ver quando pega os números que não é pouca coisa, não. Cada um fazendo um pouquinho é muita coisa no final das contas. Então, a gente vai falar um pouco disso. E aí a Val estruturou aí umas coisinhas, e aí a gente vai desenrolando então essa temática nos próximos 50 minutos, uma horinha. E aí depois a gente vai abrir também para ouvir um pouco, né, quem está aqui, que possivelmente já está engajada para vir dia 20, ou se tiver em dúvida, a gente vai esclarecer as dúvidas. E é isso. Uma belezinha falar dessa temática. Gratidão, Toquinha. Vou colocar aqui então. Vocês estão vendo? E aí a gente vai fazer um bem dinâmico, assim. Eu vou passar aqui algumas informações que a gente trouxe e, ao mesmo tempo, eu e a Tuca vamos comentando sobre isso. Queria só começar falando que esse movimento de resistência se faz cada vez mais importante. No dia de hoje tivemos aí a eleição do Trump novamente para os Estados Unidos, então é mais um. Cada passo desse que a gente vê é mais um fortalecimento para a nossa luta mesmo, dessa semente que a gente quer plantar para o futuro, né?
que seja diferente da destruição. E aí é isso, cada um fazendo a sua parte, no coletivo a gente vê que é possível. É isso que a Tuquia falou que a gente vai mostrar aqui um pouquinho hoje. Então, a sustentabilidade, a economia compartilhada, né, a gente colocou o tema economia circular, mas é além disso que a gente quer tratar, é uma economia compartilhada, que a economia circular é um desses pilares que fazem parte desse pilar da economia compartilhada. Então, eles são sementes de um futuro mais consciente, onde a gente honra, né, a Mãe Terra e reduzimos também o nosso impacto, que é aquela coisa da pegada, né? Aí, então, para começar, né, o principal que a gente vê hoje em dia é que o clima mudou, então as mudanças climáticas exigem da gente ações urgentes e soluções que protejam o planeta e as futuras gerações. Então, algumas dessas premissas buscar um crescimento sustentável, inclusivo e também olhar para negócios verdes, né, que eles podem ser os bálsamos de esperança para o nosso meio ambiente. Então, também é um foco que traz a economia circular traz também esse foco para os negócios verdes. Aqui alguns dados para começar essa conversa sobre os resíduos, né? O Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano, e apenas 4% são reciclados. Em São Paulo, apenas 2%. Cada brasileiro gera cerca de 1 quilo de lixo por dia. Então, a gente tem a responsabilidade, né, de reciclar. Todos nós somos responsáveis pelo nosso lixo. Tuquinha vai falar um pouquinho mais para a gente que não tem fora, né? Então, reciclar, reutilizar, destinar corretamente. Lixo é o novo luxo, que é coletado e reciclado, se torna matéria-prima para a indústria e também uma fonte de renda para algumas famílias, né? Então, esse é o primeiro ponto aí de pensar na sustentabilidade a partir do lixo que a gente produz, dos resíduos, da pegada, né, Tuquinha? Essa questão ela é um eixo fundamental, né, das nossas ações, porque a gente vive, né, o mundo hoje vive sob o domínio do modo de produção capitalista. Nos últimos 300 anos, aí a gente vive nesse regime em que as necessidades humanas elas são colocadas em último lugar quando se pensa em produção. A produção do mundo ela não é pensada em responder o que a gente precisa. Ela é toda planejada para gerar lucro. Então, essa dinâmica econômica da concentração de riqueza, do lucro, gera um movimento de ambição que é infinito, né? Porque quando a gente está falando de riqueza material, de aquisição de bens e confortos, isso não tem limite. O que a gente vê são poucas pessoas no mundo, né? Se for falar estatisticamente, é um grupo muito pequeno de pessoas no mundo, cada vez mais ricas, e muitas delas em cima desse movimento na produção desenfreada e ilimitada, em que não está em jogo nem o que a gente precisa efetivamente para ter uma boa vida, ao contrário, porque o que a gente tem visto é uma dinâmica em que o que a gente vai consumindo vai adoecendo a gente, e isso vai gerando novas demandas, que vai ser pauta que nós vamos desenrolar melhor no dia 20. A questão da saúde integral, que está para nós aqui diretamente ligada à saúde, né? Tratamentos vinculados diretamente a remédios da indústria farmacêutica, que é uma potência econômica, e a nossa alimentação, que é uma necessidade humana básica. Se a gente não comer, a gente morre. Mas aí o que a gente está comendo hoje não é o que a gente precisaria para ter saúde. É o que o mercado oferece. Então a gente vai no mercado e compra coisas que não fomos nós que necessariamente escolhemos comer. É uma mudança muito radical de uma geração para outra. Todo mundo aqui pensar, se cada uma de nós que está aqui pensar que as nossas mães, pais, avós, né, não precisem nem muito longe na ancestralidade, era outro tipo de alimentação que se tinha,
A nossa hoje, ela é muito fundamentada nos alimentos industrializados, que também não se pautam pela ciência, né? Porque tem amplos estudos comprovando os malefícios dessas alimentações ultraprocessadas, muito condimentadas, oleosas, com excesso de sódio, isso tudo vai adoecendo a gente, mas isso é lucro no conjunto geral do capitalismo, isso é lucro para a indústria farmacêutica. Então, a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, elas estão juntas, né, nesse movimento de adoecer para vender a cura, provocar deliberadamente doenças para vender a cura, e muito caro. Então, a gente enxerga isso, eu enxergo assim, e pratico, tenho praticado na minha vida, esse movimento de resistência pessoal, de cada vez menos eu achar que está tudo bem eu ser escrava dessas indústrias, sendo que a natureza oferece tudo que a gente precisa. E aí o modo de vida urbanizado, né? Quase que, majoritariamente, quase que exclusivamente urbanizado, porque hoje o campo também já mudou muito. A vida no campo hoje já está toda dominada pelo agro, né? Pelos negócios. E aí se a gente se render a ponto de não questionar o que é que a gente está consumindo, aí a gente está perdido, no meu entendimento, a gente está perdido e nós vamos realmente ter uma vida voltada para a busca de uma cura que é ilusória. Não vai curar, vai adoecer mais, e aí a gente se adoece, o planeta adoece, a gente adoece. Nós somos filhos de Pachamama, né? A Mãe Terra é literalmente a nossa mãe. Então a gente está matando a nossa mãe, então não dá para a gente esperar que a gente vai ter uma boa vida nesse movimento. E não é de espiritualidade que eu estou falando, é real. É literal, é cada grão que a gente colocar na boca, cada folha que a gente colocar na boca para se alimentar ou não, isso vai levar a gente para um declínio que pode ser, o que os estudiosos, especialistas já vêm apontando há um tempo, pode ser o nosso extermínio desse planeta. Então, é isso. A crise planetária, ela é um norte, sim, para a gente, mas é muito o fato de a gente estar praticando um xamanismo que não é um xamanismo alegórico, um xamanismo que chama a gente para uma reflexão de rever práticas diárias, assim, na vida. Não ficar falando do que a gente não vive. Então, a teoria, para nós, ela tem que encontrar a prática, senão não faz sentido a gente estar nesse mundo, né? A gente consagra medicinas da floresta que salvam a nossa vida todos os dias, e essas medicinas, elas vêm de plantas e elas vêm da natureza, então a gente está recebendo esse presente da deusa, né, da Mãe Terra. Então, a gente também se colocar no movimento de ser um pouco menos ingrato, um pouco menos ingratas com tudo que a gente tem. Não sacrificar esse privilégio de ter acesso a todos esses recursos da natureza em nome de algo que não vai trazer bem-estar para nós. Vai trazer um conforto ilusório, que é essa busca por conforto material que não é bem o que faz a gente feliz, né? Se fosse, a gente não atendia tanta gente com problemas de saúde mental, né? Nunca tivemos tantas pessoas deprimidas. O Brasil é campeão do mundo em depressão e ansiedade, e tantos outros transtornos, como dependência química, uso abusivo e problemático de álcool e outras drogas, de todas as drogas, sem restringir as ilícitas, porque hoje a gente pouco ouve falar, mas remédios viciam, estão viciando e matando remédios de farmácia, né? Então, esse movimento todo que tem feito a gente refletir e rever nossas práticas. E aí, essa coisa do descarte é algo que permeia a nossa prática diária. O tempo todo a gente está de olho. Assim que terminar, que a gente apresentar o que a Val preparou, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de mudanças práticas que não é fácil, tá? Mudar hábito, os neurocientistas falam disso, é muito difícil, porque o que vira hábito
A gente faz sem pensar. E aí isso é um problema, porque depois para mudar, você precisa entrar num estado de vigilância constante, né, de se corrigir por um tempo. Né? Algumas pesquisas falam que um hábito que você repete por 21 dias, ele tende a ser menos penoso depois. Isso vale, por exemplo, para parar de tomar açúcar, de consumir açúcar. É um mês, a desgraça. Você fica lá querendo comer, morder a orelha de quem está perto de você. É fissura, é droga, é vício, a gente trata como qualquer outra substância. Mas depois de um tempo, isso simplesmente muda, né? Vira outro hábito. Então, você já deixa de fazer sem ter que se vigiar tanto e ficar tão atento. Mas nos primeiros dias precisa ficar atento. O É, hábito de separação do lixo, por exemplo, é uma coisa que realmente dentro de casa você vai tendo que ir conversando com as pessoas, vai tendo que ir conscientizando, né? Eu já, desde algum tempo, já tenho essa preocupação com a coleta seletiva, com a separação seletiva do lixo, com a destinação correta. Fazia porque eu achava que era importante, mas só depois de ouvir aqui no Instituto falando, né? Não tem fora, gente, não tem jogar fora. Tá tudo dentro do planeta. É que eu vi que a gravidade é ainda maior da gente não pensar nesse ciclo dos produtos, né? Reciclar, reutilizar, destinar corretamente, para onde é que isso está indo, qual que é o tempo de decomposição, porque não está fora, está dentro de casa mesmo, na nossa casa do planeta. Então, isso já foi um incentivador maior para mim, para uma prática que eu já tinha. E sempre que, então, vou falar disso com alguém, eu falo, faz pelo planeta, pela Terra, faz pela gente, faz pelo futuro, né? Enfim, é isso. E aí, o que é ser sustentável, né? Ser sustentável é ter produtos e práticas cotidianas que respeitem a saúde das pessoas e da natureza. E tem esse tripé da sustentabilidade econômico, ambiental e social que, que ele, né, a sustentabilidade, quando se fala na palavra sustentabilidade, ela engloba esses três aspectos. Um não está distante do outro, separado do outro, né? Aí a Tuca, como socióloga, consegue trazer para a gente melhor essa correlação. é isso, assim, parece, né? Eu vou repetir um raciocínio da Trindade Aguilar, que vai estar aqui no dia 20 com a gente, que é uma militante, né? Nós somos sacerdotisas da deusa, né? E dedicamos a nossa vida a essa devoção a Deus. Então, não faria sentido para nós, a nossa prática de vida não está focada nesse cuidado, que não é um cuidado, como disse a Val, não é um cuidado. Estou fazendo um favor para a Pati e a mamãe, não. A Mãe Terra não precisa de nós para coisa nenhuma. Se for ver, se a gente for extinto, tanto melhor para as outras espécies. Elas vão ter uma chance de sobreviver, porque o ser humano, nesse movimento de se colocar como, né, esse antropocentrismo, de se colocar como o animal superior do planeta, que submete tudo, inclusive o próprio planeta, tudo tem que estar a nosso serviço, né? O ser humano tem essa megalomania de tudo tem que estar a nosso serviço, os animais estão aqui para me servir, as plantas estão aqui para me servir, e aí tira elas porque elas estão atrapalhando e eu quero fazer um pasto para 10 mil cabeças de gado e que se dane as milhões de espécies que vivem ali. Então, esse movimento de extermínio de outras espécies provocadas por nós é o que está levando a gente para essa autodestruição, nesse lugar, né, essa armadilha mental desse ego de achar que a gente é superior e nós somos os que vão sobreviver a tudo. E aí a Trindade fala muito isso, de chamar essa reflexão de tá, esse tripé econômico, social e ambiental, tirar um pouco essa ilusão de achar que que é mais barato. Eu vou por exemplo, eu vou consumir uma coisa, eu não vou usar esse copo aqui, que é um plástico durável, né? Que daqui a uns 10 anos a gente vai estar com ele riscadinho, mas é ele que a gente vai estar usando aqui no Instituto, quem frequenta, porque ele custa R$ 5. Se um pacotinho de copo descartável custa dois com 100 copinhos, tá? É mais barato o saquinho descartável de copo descartável, mais barato para quem?
Para a Mãe Terra não é, com certeza. E se a gente fizer uma continha básica, né, por tempo, também não é mais barato para nós. Aí a gente cai nessa, e aí, especialmente para as mulheres, a gente cai nas armadilhas da praticidade. Não, mas eu não tenho tempo de lavar 30 copos desse para usar todo dia de novo. Mas em 5 anos, e é uma expectativa mínima de durabilidade, porque os nossos últimos copos que a gente começou a usar quando o Instituto foi fundado, eles continuam sendo usados, eles agora estão na aldeia, né? Eles só mudaram de lugar, mas eles vão durar mais sei lá quantos anos. Por quê? Se eu descartar esse copo na natureza, daqui a 300 anos ele vai estar aí. E aí ninguém é obrigado a conviver com uma coisa que eu consumi agora, que serviu para a minha vida agora. Por quê? Que quem vier daqui 5 gerações para frente vai ter que conviver com o que eu usufruí agora, né? Então, abrir mão um pouco desse lugar de arrogância, mas também de inteligência econômica. Porque se for ver no médio e longo prazo, não compensam. Descartáveis não compensam. Nem para a gente, para nossa conta bancária pessoal, nem para a sociedade, porque vai acumular e vai gerar essas montanhas de resíduo, que tem essa coisa de, será que é lixo, né? Então, resíduos que vão estar aí no planeta, porque simplesmente não há outro planeta para a gente descartar o que serviu para nós aqui agora. É o mesmo planeta. E já tem estudos econômicos de anos atrás já. Tem um documentáriozinho que chama A História das Coisas, que já há 15 anos atrás já mostrava que o estilo de vida dos estadunidenses, que acabaram de eleger um destruidor da natureza, se metade do planeta vivesse como vivem os estadunidenses, a gente precisaria de mais 3 planetas, só para colher os resíduos desse consumo, desse estilo de vida e desse tipo de consumo. As casas lá foram crescendo, e foram aumentando, e foram fazendo puxadinho, sobrado, não para colher pessoas, mas para acomodar coisas. Então, tem esse dano social e o dano ambiental que volta para nós. A floresta que um indivíduo vai lá no Pantanal e taca fogo em o equivalente lá a 5 cidades de São Paulo. Um cidadão fez isso. Todos nós vamos pagar, porque vai mudar o ciclo da chuva, tá? Tá pipocando esse assunto agora nesse momento. E aí vai mudar o ciclo da chuva, vai destruir o sul lá embaixo de enchente, vai tacar fogo, vai brotar fogo no país inteiro. Aí o fogo é lá na Amazônia, mas aqui em São Paulo a gente vai pagar o pato, porque a fumaça vem para cá. Entende? É um planeta só. E ele é redondo ainda por cima. Por mais que os bolsonaristas digam que não é redondo e ele gira. Ele não para. Então, esse ciclo da natureza, ele vai voltar contra nós, né? Tá voltando contra nós. E já as expectativas já estão muito mais pessimistas. Não se fala mais de 50, 60, 90 anos para o colapso ambiental. Já se fala da próxima década, da nossa geração. E aí nem dá mais para ficar nesse conforto quentinha, esse conforto ilusório de, mas não vou nem ver, vou usufruir o lucro dessa destruição. Não, já não é mais assim, não. A menos que você tenha aí uma nave espacial e um plano para sair daqui para algum lugar que ninguém nem sabe se existe, precisa olhar, porque senão nem a nossa velhice está garantida. Então, é azedo o negócio, né? Não dá mais para ficar postergando de não, vou fazer depois. Então, tá, vê o precinho lá do negócio, mas tá, um custa R$ 5 uma unidade, outro custa R$ 2 100 unidades. Para quem, né, que compensa? Não compensa para ninguém se parar um pouquinho para pensar. Então, um pouco isso, essa reflexão, é a gente se desafiar a refletir um pouco além do óbvio e do que querem que a gente acredite, do que querem que a gente compre como sendo um estilo de vida mais confortável e saudável, porque não é. E é bem fácil de perceber. Gratidão, Tuquinha. Opa, como que passa aqui para frente aí? Então, passei 2 vezes. Algumas soluções verdes, né, que estão de macro
acontecendo de forma macro, energia solar, veículos elétricos, produtos de limpeza ambientalmente amigáveis, enfim. Mas a gente quer falar agora de umas pequenas ações sustentáveis que também criam um legado positivo. Então, a economia compartilhada, de consumidor para usuário, uma nova forma de se relacionar com o consumo, usar o necessário e compartilhar o que pode ser dividido, né? A gente em casa tem as trocas das roupas, né? Aqui no Instituto, as guardiãs, a gente sempre está tirando peças e levando e trocando, enfim, e pensando nessa forma, né, de trazer dessas peças de roupa não virarem realmente resíduos também. A Trindade que a Tuca falou, ela também traz uma reflexão que a gente já tem roupa produzida para 3 gerações. Não precisa mais de produção de roupa, a gente já tem roupa que serve para 3 gerações aí para a gente no planeta atualmente. Então, pensar um pouco nisso, esse consumo dessa forma, o consumo na medida exata, evitar os excessos, buscar troca, reciclagem, restauração de produtos. E ela fala: a calça está rasgada, costura, rasgou, costura de novo, e rasgou de novo, costura de novo. Se não der, vira retalho, mas faz alguma coisa, não deixa que isso se perca, assim, porque é, é, são resíduos também que vão ficando, né? Então, esse consumo consciente e compartilhado, né? A economia circular promove o consumo apenas do necessário, com foco em trocar, reciclar, restaurar, refabricar, ao invés de descartar. Reduzir o impacto individual e coletivo, né? No meio ambiente. Na prática, então, vamos começar a falar aqui dos exemplos que a gente trouxe para hoje, que são os exemplos nossos de dentro de casa, do Instituto. Então, o primeiro, que é esse aí que a gente fez essas contas e chegamos nesse número que desde 2018, né, quando o Instituto começou com as consagrações da ayahuasca, nasceu e começou a consagração da ayahuasca, até este mês de outubro passado, a gente fez as contas que a gente deixou de descartar aproximadamente 19 mil copinhos de plástico, utilizando aí as canequinhas de ágata. 30 canequinhas dessas, que não vão acabar. Quem já ganhou uma canequinha dessa da avó? A gente ganha, né? Fica lá na casa da avó. É raro ter uma avó que falece e que você vai lá ver as coisas dela e não tem uma canequinha de água, tá lá. E vão ficar com a gente até, mesmo se o Instituto deixar de existir, elas vão estar aqui e vai fazer parte do rateio. É isso. Então, esse número para a gente foi bem legal. A gente sempre quis tentar chegar, né? Quanto que é? Qual que é esse impacto que a gente gerou ou não gerou, né, no meio ambiente? Só com esse primeiro, né, Tuca? Pode dizer que foi primeiro e veio depois do Samai, não foi isso ou não? Foi durante o Samai. O primeiro Samai que eu fui fazer, eu de lá falei com o Adriano e aí quando eu voltei de viagem, ele já tinha adquirido as canequinhas e já estava em uso já. É isso aí. Isso, assim, a gente atende cada cerimônia, em média 20 pessoas, mais a equipe, né? 5 a 6 pessoas. Então, 25 pessoas por cerimônia. Contando que são 3 doses, em média, que a gente serve, seriam aí 75 copinhos na noite só para ayahuasca. Esse resíduo não vai. O nosso resíduo na manhã seguinte, quando a gente coloca ali no tamborzinho da avenida, isso não vai estar lá. Então, não deixaremos de herança 19 e, sei lá, daqui a pouco 100 mil copinhos de plástico para as próximas gerações lidarem com isso. Não faremos isso. Outra coisa também, outro ponto na prática que a gente tem são os absorventes, né? Que a gente co- eu uso desde o coletor desde 2017. Quando eu cheguei no Instituto, pouco depois já começou também a turma mais próxima, né? A equipe mais próxima e também as mulheres que frequentam o clã já nessa troca de deixar o absorvente artificial. Ele leva, em média, 100 anos para completar a decomposição e uma mulher usa de 10 a 15 mil ao longo da vida. Além deles serem altamente poluentes, eles também fazem mal
para nós, para quem usa. São feitos de recursos não renováveis ou frutos de desmatamentos irregulares. Aí a conta, cada uma que quiser, que usa o coletor, quiser fazer essa conta aí, então eu, por exemplo, usava o interno, então era 650 unidades num ano. Eu fiz as contas mais ou menos e deu aí quase 6.000 unidades de absorvente internos que eu deixei de descartar na natureza, adotando a prática dos absorventes que a gente tem aqui no Instituto, que a Tuquinha vai mostrar para nós. O copinho coletor, eles todos, né? A gente tem revenda oficial aqui, da Enciclo e de outras. Ele é de silicone, né? E ele dura até 10 anos. O que vai impactar a troca dele, na verdade, não é, ele não vai deteriorar. É silicone cirúrgico, né? Ele não vai deteriorar. O que pode impactar e a gente tem que trocar é o tamanho, porque vai mudando. A cada década, mais ou menos, em média, o nosso corpo vai se modificando. Então, o colo do útero baixa mais um pouco, a musculatura ou cede ou fica mais rígida, né? Próximo da menopausa, ela tende a ficar mais rígida. Então, esse tipo de coisa do nosso corpo é que pode dizer, não está coletando o suficiente, tá? Aí você troca. Mas aí, se você for trocar, é silicone, não é poluente. Ele é, ele volta para a natureza, não é plástico, vai durar 300 anos. É um patrimônio, né? Faz parte, começa a fazer parte da gente e tá aqui. E aí, e vai ficar aqui com a gente, vai fazer parte da nossa vida. E o absorvente de pano, a gente criou os nossos próprios absorventes. Foram vários estudos com tecido e testando quantas camadas. E aí a gente chegou nesse tipo, né, que é com toalhinha de algodão. O recheio dele é de flanela ou de toalhinha de algodão. E esse paninho de fora, ele é aquablock, que é um tecidinho que ele não deixa vazar, mas ele não é plastificado. Então não tem nada de, a única coisa de plástico aqui é o botãozinho. Ele não é 100% ecológico porque ele tem o botãozinho, que caso a gente vá descartar também, você pode arrancar o botãozinho e botar na reciclagem do plástico. Os meus, meu absorvente de preferência é o de pano. Eu gosto muito dessa dinâmica da toalhinha. E a toalhinha, para mim, só era ruim, porque ela não grudava na calcinha, e esse gruda, a gente fecha, né? Então, ele fica muito bem encaixado na calcinha. E eu gosto muito de tirar, de botar na água e coletar o sangue lentamente. Ele vai soltando devagarinho. Aí, no dia seguinte, eu vou lá e espremo, e aí molho minhas plantas, planto a lua, enxago de novo, e ele volta a ficar branquinho com uma colherinha de bicarbonato de sódio. Os meus eu uso 8 para ter conforto. Uso 8 em média por cada ciclo. Eles estão completando agora 5 anos. E não tem nenhum sinal de desgaste que eu vou ter que trocar. Então, eles vão ficar comigo até, com certeza já estou com 47 anos quase. Então, até o final da minha vida reprodutiva. Aos 53, sei lá quantos anos eu devo parar aí de sangrar. Aí eu vou aposentá-los, mas eles vão estar em bom estado e ainda posso doar para alguém. A gente tem E tem também a questão dos absorventes artificiais de darem aquele cheiro que não é o cheiro da menstruação, né? Que Aí no... você fecha, ó, carrega para qualquer lugar, fecha ele para levar limpinho, e se você sangrar por aí em viagem, é só fechar desse jeito, já aconteceu várias vezes, já aconteceu no Peru, eu estava viajando, e eu sangrei e usei, e trouxe de volta para casa meu sangue, e plantei aqui. Então, não tem desculpa, assim, não vou usar porque não é prático, é prático. O coletor, então, né, Val? O coletor é você, em qualquer pia, você coleta, vai lá, entrega para a mãe terra na pia mesmo, lava com sabão, lava as mãos com sabão e fica pronto para usar de novo. Então, essas desculpas de não é prático, não é higiênico, não cola com a gente mais. E ao contrário, né, que a Val ia falando agora, o absorvente descartável não é higiênico, é muito caro, não é barato, e ainda
provoca uma série de, pode provocar uma série de doenças ginecológicas que só parar de usar o absorvente descartável já resolve muita coisa. A maioria das mulheres que a gente atende aqui, quando troca, para de usar absorvente descartável, não tem mais episódio de candidíase, não tem mais vaginose, as bacterianas, não tem mais as inflamações no colo do útero, porque nele tem substâncias para deixar branquinho e para preservar, né, o algodão e o plástico, que vão causando esse tipo de inflamação. Aquece a vulva, então não tem vantagem. Não tem nenhum argumento que uma mulher fale, não, vou parar de usar absorvente descartável e não vou usar essas alternativas ecológicas por quê? Só se for porque não quer mesmo. É isso. E aqui, então, mais algumas práticas que a gente tem de substituição dos descartáveis, né? A gente já falou um pouco, mas é isso. Os coletores, substituímos os descartáveis, os absorventes descartáveis por coletores menstruais e absorventes de pano. As sacolas retornáveis, né, Tuca? A Tuca, a gente tem uma outra, há algum tempo já, a gente manda toda lembrança de quem é da casa sabe, toda lembrança de toda vivência. A última mensagem é: repense as embalagens de plástico que você vai trazer. Então, a gente já tem desde lá de trás, já pensando em trazer essas pinceladas, né, de atenção para esse tema. Então, a gente pouco usa as sacolas que a gente recebe de plástico, a gente usa, né, na lixeira, enfim. Mas a gente não evita pegar o plástico quando vai no mercado também. Temos bastante sacolas retornáveis lá no instituto, enfim, em casa, né? Toda vez que a Tuca pede, vai comprar alguma coisa, lembra de pegar a sacola. Que também essas as sacolas retornáveis já são mais antigas, né? Assim como a coleta seletiva, a separação seletiva do lixo são práticas que já vem aí há um tempo as pessoas falando. Então, prestar atenção nisso e tentar fazer, né? A gente sempre busca essa solução de levar sacolas. As embalagens de papel também da loja, tudo na loja é de papel. Já vou deixar você mostrar aí, Tuquinha, só vou acabar de ler isso. As Pode canecas, separar. garrafas e copos reutilizáveis também, que a Tuquinha já trouxe um pouco. A gente usa bucha vegetal na cozinha. A gente reutiliza os plásticos de uso contínuo sempre, né, que forem possíveis. As embalagens de vidro para detergente e sabonete líquidos também. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu acho que aqui tem mais coisa. Tu, que você já mostrou Pronto. tudo. Deve ter, né? É. Então, a loja, como eu falei, né? As embalagens de papel e papelão, reutilização de potes de rapé, que é a campanha que a gente tem de trazer os rapés, de pedir os potes de volta para serem reutilizados, higienizados e reutilizados, assim também como os vidros da fitoterapia, da aromaterapia, do tabaco, que está aí também. Outras ações, né? Brechó das Onças, a nossa cozinha coletiva também, que é uma ação que a gente tem interna, que ajuda bastante nessa questão da economia compartilhada. E lá na aldeia, né, temos lá a nossa compostagem, separação seletiva dos resíduos, uso mínimo de plástico, apenas os sacos de lixo. É isso. Vai mostrar, Tuquinha. Então, práticas, vou até começar de trás para frente, né? Desde primeiro grande impacto que a gente sabia que ia ter na vida da loja seriam os potinhos de rapé, né? E a gente lá atrás pensou e refletiu muito, tá, que tipo de material que a gente vai usar? Pensamos em fazer de vidro, mas aí não daria porque o vidro quebra, e aí se quebra é perigoso. Então a gente acabou chegando à conclusão que a gente ia usar de plástico mesmo. E aí vai uma reflexão, né? A grande questão, a gente tem visto nos estudos, as meninas estão se aprofundando aí nos estudos, a gente não está falando que o plástico é o demônio, não é. Nenhum objeto é. Né? A nossa relação com as substâncias também é assim. Não é o crack que é o problema, é o sujeito que usa, é o cenário. Então, o plástico ele é bem-vindo na nossa vida. O problema é o que fazer com cada objetinho desse. O problema é o jeito que a gente se comporta com esse objeto.
Então, desde sempre, quando a gente decidiu fazer o primeiro lote de rapé, a gente já se colocou disponível para praticar uma coisa que na legislação aí dos resíduos sólidos se chama logística reversa, e é a gente se responsabilizar por receber de volta a embalagem que a gente está pondo no mercado, está pondo na vida das pessoas. Então, todo mundo que faz uso dos nossos rapés, ou, desde então, e junta 10 unidades, tanto faz se é de 10 gramas ou de 20 gramas, a gente dá como uma forma de incentivo mesmo para voltarem essas embalagens, de dar um rapézinho de 10 gramas cheio para a pessoa, ela não paga nada. E tem gente, é muito legal, tem gente que é de longe, não é daqui da capital, e manda pelo correio. Travou. Junta, tipo, 40 embalagens dos amigos, né? Do grupo todo que conhece lá na cidade e manda de volta para nós. E aí a gente manda para ela pelo correio os rapés que ela escolher. Então, essa estimativa nós ainda não fizemos, mas de certo, nós já conseguimos aí reutilizar alguns milhares de embalagem. A gente pode até tentar fazer isso depois. E aí, até aproveitando para quem, né, tá vendo agora ou for ver depois, traz de volta nossas embalagens, tá? A gente tem consciência que elas são nossa responsabilidade. E a gente higieniza elas aqui em casa, limpa e põe de volta para usar. Então, é recurso da natureza que a gente deixa de explorar, né? É todo um ciclo que a gente não vai precisar botar de volta na exploração do recurso natural. E isso também é economia. A gente deixa de comprar embalagem nova e mantém essa mesma embalagem no ciclo. Ela vai cumprir o mesmo papel que ela se propôs a ser uma embalagem de rapé, fechadinha, bonitinha, não vai umedecer a medicina, vai chegar no destino, vai cumprir o papel dela e ela continua servindo para a gente. Por quanto tempo? Enquanto a gente não amassar, não queimar, mas são poucas que vão acontecer isso. As que acontecem a gente põe no lixinho no resíduo reciclável. Aí a gente começou a fazer aromaterapia. A aromaterapia desde sempre eu já tinha escolhido vidro. E então é assim, o vidro pode ser eterno se não quebrar. E se quebrar, ele é feito de areia e fogo, né? Então tudo bem, ele voltar para a terra, não vai ficar poluindo e sendo uma montanha de lixo que a terra não sabe o que fazer. Tudo bem, a gente põe ele para descartar, mas não vai quebrar todos, um ou outro que quebra. E quando a gente não consegue usar, geralmente a gente troca só a válvula. Mas isso dá para a gente aí 90% de reaproveitamento, né? Porque essa embalagem eu não vou precisar comprar de novo. Então, quem faz uso aí dos nossos perfumes e água de Florida pode devolver. E a gente vai ficar feliz. Daí veio as tinturas. Tintura, a gente também escolheu trabalhar com vidro âmbar. A, o conta-gotas a gente não reaproveita, mas eu compro ele separado. Conta-gotas com esse negocinho de vidro. Então, o que é de plástico na embalagem é só a tampa. Você quer vidro, você quer vidro. Esse eu não reaproveito, mas esse total. Então, é mais outro item que é 90% de reaproveitamento. O tabaco tem essa embalagem que é muito bonitinha, é âmbar, é plástico âmbar e dura uma vida. Então, para nós que somos tabaqueiras, a gente carrega na mochila, na bolsa, passa pelo detector de metais dos aeroportos. E aí depois a gente tem essa embalagem de papel, que só tem esse visorzinho de plástico, para repor, o refil para repor. Isso aqui fica sendo um patrimônio da gente. É, e aí tá, isso é da loja. Aqui no nosso dia a dia, já faz mais de 3 anos, uns 4 anos, que a gente parou de comprar os potinhos, as garrafinhas pequenas de detergente e de sabonete líquido. A gente passou a usar essa embalagem, essa no caso é de vidro, mas se fosse de plástico também tudo bem, porque você não ia descartá-la, você ia só repor o líquido. E aí a gente compra galão de 5 litros de detergente e de sabonete e a gente vai só repondo. O garrafão de 5 litros, ele é um plástico que os catadores falam que ele é de alto valor comercial. Então, a gente entregando para um catador, aí, o galão de 5 litros,
ele com certeza vai ser 100% reciclado e vai continuar no ciclo de produção e de comércio, e ele vai e volta, né? Ele não sai desse ciclo, aquele ciclozinho das setas, que é um triângulo, é disso que está falando, é o produto não sair desse ciclo. Ele fica lá, ele vai ser utilizado para embalagem, a gente consome, e aí ele volta, e aí ele não vai para a terra. Né? Tem esses galões também, ó, vira vaso, vira qualquer coisa. Se você não quiser mandar para reciclagem, você pode usar ele para qualquer outra coisa, reutilizar. Então, aqui também ainda faremos essa estimativa, mas com certeza aqui em casa a gente consumiria fácil 8 garrafinhas daquela de 600 ml de detergente por mês. E a gente não consome. Então, são aí, vai, uns 4 anos que a gente tá com essa mesma embalagem, olhando para ela todo dia e mexendo nela todo dia, e ela vai continuar na nossa vida. No banheiro e na cozinha, então, a gente faz dessa forma. Tudo que a gente pega aqui para o consumo coletivo é galão grande, principalmente com esse objetivo de que a gente não vai, todo dia, no final do dia, a gente tira os sacos de lixo aqui do Instituto. Mas eles, às vezes, ficam 2 dias, 3 dias. No final de uma roda de cura que tem 30 pessoas, a gente leva um saco de reciclável e um saco de resíduo orgânico. É muita gente, né? Já fizemos encontros lá na aldeia, né, com 30 pessoas, que a gente, no dia seguinte, nossa, um saco de reciclável e nada de orgânico, porque lá os bichos comem, o que os bichos não comem vai para a composteira lá da terra. Então, essas coisas que não dói, né? É difícil de fazer porque a gente não nasceu fazendo. E na educação infantil a gente não aprendeu porque ainda não era essa urgência que agora a gente tem. Mas estamos aqui, agora pensando, opa, dá para mudar, né? O mundo é fruto das nossas ações. Então, desde esse momento para frente, o que eu fizer diferente daqui a um mês, um ano, vai impactar, porque é o conjunto das nossas ações que faz o mundo ser o que ele é. E isso é uma matemática bem simples. O que mais? Ah, bucha vegetal. Tem uma questão do preconceito, né? Que não é desprovido de ideologia. Quando, não interessa para o mercado que a gente experimente usar esse tipo de bucha, porque, inclusive, plantei lá na aldeia, já nasceu. Bucha vegetal. Teremos, de graça, logo mais. Para o mercado, não interessa, né? Porque se eu corto um pedaço dessa bucha, olha o tamanho dessa bucha, ó, enorme. Sei lá, custou dois reais por aí. E aí a gente começou a usar, ela dura tranquilo 3 semanas. Aqui, que a gente tem uma cozinha coletiva que está em plena atividade todo dia. Tem as vivências coletivas que a gente lava 30 copos, muitas coisas que a gente, panela, a gente lava muita coisa por dia. Ela dura fácil 3 semanas. E aí, se você, quando você joga ela no orgânico, né, que ela vai no resíduo orgânico, o que acontece com ela? Dias para ela ser degradada. Mas, se eu planto ou se eu compro por esse preço, e aí, como é que fica a Bombril, né? Como é que fica o lucro da Bombril? Então, coisas que parecem que é só uma rotina, né? Não é bem assim, né? Tem toda uma conjuntura ideológica aí por trás, um aparato ideológico que está tentando fazer a gente acreditar que está errado fazer o certo, né? E tem um negocinho que o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo estiver fazendo. Então, a gente sai um pouco desse lugar comum do óbvio. Por fim, eu acho que eu mostrei tudo, mas... Ah, tem mais A uma. escova do A dente. escova. Essa garrafinha, foi muito legal a Val ter escolhido ela, porque essa garrafinha é a primeira geração de squeezes. Quando a gente fundou o Instituto, cada membro, né, cada membro da equipe, cada associado ganhou uma garrafinha dessa. Então, ninguém precisava trazer garrafinha nas rodas de cura e ayahuasca, e já ia ter com o nome dela lá, uma dessa. Então, durante anos, a pessoa se desligava e levava a garrafinha embora, ou deixava de doação. E a gente ainda tem. E a gente só não tem mais porque aconteceu um acidente com uma mãe, que eu não vou expor o nome aqui, porque ela continua no clã, que a mochila dela caiu em cima da prateleira, então a gente perdeu tipo umas 10. Mas é vidro. Tudo bem. Ainda continuamos com os canudinhos que a gente higieniza no cloro.
e fica em uso. Então, toda a roda de cura, toda a vivência, a gente mantém o uso da mesma garrafinha. E aí, com isso, a gente desestimula que a pessoa traga a garrafinha de água mineral. Não, não compra água mineral. Aqui tem filtro, aqui tem a água à disposição. E a garrafinha também já está aqui. Eu sou para trazer que traga uma squeeze. Isso que vai ser um objeto que você não vai largar por aí. Não vai virar um trambolho para Pachamama, né? É um objeto que a gente vai fazer uso. E acho que mostrei tudo, né? Ah, e a sacolinha que a gente trabalha com a de papel ou de pano. A gente faz algumas eco bags de vez em quando. Não está tendo no momento, mas a gente pode fazer depois mais. E ou então de TNT. A sacola de TNT, ela é ótima porque ela é muito leve. Então você enrola ela, põe na bolsa. E tem umas sacolinhas de seda também que você enrola, põe na bolsa e anda. Qualquer lugar que você parar para fazer uma compra, você não precisa pegar sacola de plástico. A minha bolsa da vida é a eco bag do Nhanderu. Então, se for compra pequena, eu nem preciso ter nada a mais. Mas também não pesa nada andar com uma eco bag qualquer. É muito leve. É isso que eu estava falando, né? É hábito. A gente não está habituado a abrir mão, né? Como a massa faz desse jeito, e aí a gente tem as melhoras, né? O fato de cobrar pela sacolinha é bom, mas ainda não é suficiente, né? Talvez precise realmente parar de disponibilizar a sacolinha de plástico, mas isso é uma outra, uma outra conversa. É isso. E aí, essas outras coisas, né, Tuquinha, que a gente vai fazendo. A cozinha coletiva também é um bom exemplo que a gente tem de economia compartilhada, né? É, Que a cozinha é um lugar que, por natureza de função, ela gera muito descartável, né? Muito resíduo com potencial de descarte. E aí, para nós que vivemos na cidade, não é fácil manter uma composteira. Aqui a gente, enquanto não tinha aldeia, não conseguia. Então, as cascas não são fáceis de lidar com elas, mas a gente tem possibilidades. Aqui no Instituto a gente encontrou uma solução, ficamos anos tentando achar uma solução para comer direito, e essa coisa de comer direito, né, faz parte do meu seminário que vai ter no dia 20. Vou falar justamente de fitoterapia e nutrição aplicada à saúde da mulher, mas como um ato de resistência política e ideológica, entendendo que há esse aparato, sim, e faz parte de todo o projeto, né, que não é de uma pessoa, mas é dessa sociedade que, fruto dessas ações humanas, que culminaram nesse cenário atual de uma combinação do capitalismo com o patriarcado. Então, isso para as mulheres acarretou uma mistura muito grande, né? Então, o corpo da mulher é objeto, e aí tudo vira objeto, e aí tudo é descartável, e aí a violência contra a mulher faz parte disso, porque se é objeto pode ser descartado, e pode ser comprado, e pode ser, sabe, esse movimento todo. Então, a saúde integral da mulher, ela não pode se ater de olhar para esse cenário social, a meu ver, né? Então a gente vai falar muito disso. E aí aqui a gente foi se organizando para para se alimentar de um jeito que seja nessa mesma linha, menos impacto para o planeta. O que que a gente está consumindo? Então a gente tem muito que melhorar, com certeza. No futuro teremos alimentos plantados lá na nossa terra, mas por enquanto a gente não. O que eu penso? Eu acho que a gente não tem que deixar de fazer as coisas porque não é o ideal. Isso é uma conduta que eu tenho na vida, né? Muito tempo eu trabalhei na educação e trabalhei na assistência social aqui em São Paulo com pessoas em situação de rua e era muito frequente a falta de recurso. Mas isso nunca me impediu de fazer coisas, porque eu sempre acho que alguma coisa a gente tem. Então, no momento, a gente não consegue ter alimentos orgânicos. E nós, inclusive, nem seguimos uma linha vegetariana e vegana por questões mesmo de saúde, né, que não vem ao caso aqui, mas a gente vai se organizando para consumir coisas que seja só o que a gente vai comer. Então, a gente tem aqui, a gente está no centro de São Paulo, mas a gente faz compra no mercado aqui perto, em que eles entregam. Então, eu levo a sacola de mercado, né, eu chego lá e já falo, trouxe a sacola, a senhora trouxe a sacola, trouxe, não precisa de plástico. Então, eles colocam na sacola de mercado, traz para a gente aqui,
E aí, na cozinha, a gente separa tudo que é reciclável e o que é orgânico. E aí, quando é possível, a gente leva lá para a aldeia, porque lá tudo, sim, Pachamama colhe tudo lá. Mas aí a gente foi seguindo para esse lugar da cozinha coletiva. A gente compra no atacado, então, grupos, mulheres que moram perto ou que se veem com facilidade, tranquilíssimo fazer compra coletiva. Aí você abre mão dos temperos tipo Sazon da vida, você compra de a granel. Não tem necessidade de ir lá na. Estava falando com a Luísa um dia desses, ela, mas é difícil, e tem que ir lá na Parque Dom Pedro. Não tem, Lu, não tem mais. A zona cerealista já tem Express na internet, então você já consegue fazer compra no atacado. E aí a gente faz isso aqui. Então a gente trabalha só com temperos naturais e que a gente não se mata, não, para ir comprar. A gente recebe tudo aqui na porta. E aí, desse jeito que a gente vai tentando ir minimizando o impacto das nossas ações aqui, né? E aí, a gente está aqui no centro de São Paulo. Pode parecer que aqui seria inviável, mas não é, em qualquer lugar dá. Ervas para chá, a gente tem várias aqui, que a gente faz chá da nossa janela mesmo. Lá na minha casa, eu tenho Agnus castus, que é uma árvore africana. Tenho Aquileia, mil folhas. Mil folhas é Novalgina. Ela é para. E ela também ela substitui a Troveran. Então, pega lá 4 folhinhas do vaso da minha janela da cozinha e eu tenho chá. Não preciso ir na drogaria São Paulo comprar um comprimido. Então, expandir um pouco, sabe? O olhar e entender que em qualquer lugar a gente consegue plantar, né? Semana passada eu estava no encontro com a Bel Said lá no Rio e ela me falando que se mudou de casa, ela morava numa chácara e ela agora está numa casa menor e ela tem um canteiro e ela tem todas as ervas que ela tinha no outro lugar e elas estão produzindo muito mais, ela tem que colher todo mês. Então dá para ir fazendo coisas, né? Devagarinho a gente vai incluindo. Eu sou muito partidária de menos de tirar e mais colocar. Então, quem convive comigo sabe. Então, se uma pessoa precisa da minha ajuda para ver a alimentação, eu muito dificilmente eu vou falar, tira isso, 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 isso. Eu vou falar, inclui isso, isso, porque naturalmente seu corpo vai se desintoxicar e é ele que vai falar. Ou então, simplesmente começa a fazer um ciclo com a Artemisa, mana. A Artemisa vai te limpar e é ela que vai te dizer, não é nem na sua consciência, ela vai te dizer o que você come, o que você deixa de comer. Então, a gente vai, aquela ideia do copo, com metade do copo com água suja, em vez de você virar a água, você liga a torneira que a água limpa vai substituindo a água suja. Isso vale muito para esse movimento de substituição de hábitos que estão causando um dano, e aí a gente vai incluindo novos hábitos. Daí a pouco, aqueles hábitos que estavam causando desgraça no planeta, a gente vai abandonando, porque vai fazendo mais sentido esses outros hábitos. Acho que é isso. E aí, então, a gente vai abrir um pouquinho, né, para ver quem quer compartilhar, quem quer falar, e aí depois eu finalizo falando sobre o Eco Onças, nosso circuito. Maravilha! Deixa eu ver aqui, interromper compartilhamento. Isso. É isso. Quem quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Boa noite, Val. Boa noite, Tuquinha. Boa noite, todo mundo. Boa noite, lindeza. Gente, eu queria primeiro demonstrar meu grande entusiasmo pelo tema. É um tema que eu me interesso demais. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito animada. E ainda mais depois dessa conversa, eu tô mais animada ainda pro dia 20. E eu procuro sempre essa conscientização, né? Porque a gente nasceu no meio do consumo. Eu, pelo menos, eu tenho 31 anos, então eu nasci no meio disso. É muito importante a gente entender como é que funciona as coisas naturais, né, do planeta. A minha mãe, ela já teve, assim, um outro tipo, um costume diferente. Ela tem uma conscientização muito boa alimentar. Aqui na minha casa a gente tem um monte de erva, planta um monte de tempero, porque ela cresceu com isso, né? Porém, em contrapartida, ela é consumista, assim, de roupa. E a indústria da moda, se não for a maior, é uma das maiores, mais poluentes do planeta, né?
Então, buscar, que nem a Tuca falou, aos pouquinhos, colocando essa conscientização, né, nos lugares onde se faz mais necessário. Porque é complicado também parar tudo de um dia para o outro, a gente sabe que é difícil, é questão do próprio vício, né? Então, quanto mais a gente alimentar isso, mais exercitar isso diariamente, o impacto vai ser cada vez maior, positivamente, né? Então, é mais isso que eu queria trazer. Gratidão. Gratidão, Mandinha. Bom demais te ver. Quem mais? Então, elas querem nos ver dia 20. Explica um pouco então como vai ser, Val, para não esquecerem de se inscrever. Nós temos E limitação de espaço. achei que alguém mais ia falar, também rapé agora. Então tá, vou voltar lá para o compartilhamento. Você tem um rapé, cai na força. Então, o primeiro circuito é com onças. Vai ser um dia de experiências e saberes que a gente está convidando a comunidade toda, né? Eu estava comentando com as meninas do Sagrado Feminino nesse fim de semana que essa ideia dessa atividade ela já existe há algum tempo, né? Tem um tempo que a gente já está amadurecendo para poder realizar, mas ela começou como um evento Clã das Onças. Era assim, a ideia era que fosse Clã das Onças, mas aí agora, nesse momento, diante de tudo isso que a gente falou, dessa crise, da crise planetária e da urgência que é o tema, a gente está abrindo, então, para a comunidade, chamando a comunidade em Anderu, né? Chamando as pessoas a participar. Então, está aberto para todos, todas e todos, para pensar a sustentabilidade e essa economia circular e compartilhada, né? Que a gente está trazendo, como apenas, não apenas como práticas, mas como uma forma da gente honrar Pachamama e caminhar com leveza sobre ela, com consciência, com comunhão. É para quem sente o chamado de viver em harmonia com o planeta. A programação do evento vai ser assim, então, no dia 20, às 11 horas a gente abre, vai ter abertura, né, de 11 até o meio-dia, que a gente vai ter o circuito, ele tem esse nome porque ele é esse movimento híbrido. Então, a gente vai ter uma parte de seminários, para quem é da casa e conhece, dentro do salão, onde a gente é, por isso a limitação do evento é para 40 pessoas, porque é o número de pessoas que a gente consegue acomodar lá no instituto, no salão. E vai ter a feira da comunidade, que a gente abriu o edital e chamou algumas pessoas, chamou, né? Abriu o edital e algumas pessoas vieram interessadas a expor seus produtos, principalmente os produtos naturais e artesanato, durante essa feira. Então, e esse projeto ele tem essa é, ousadia de fazer uma economia circular. Então, os expositores, né, os responsáveis pela feira da comunidade também vão ser responsáveis por servir a nossa alimentação coletiva. Então, vai estar incluído no dia inteiro, a gente vai ter esses momentos de alimentação, né? Dessa forma que que vem no Instituto já está acostumado, né? Que a gente monta ali a mesa para compartilhar com produtos, enfim, estamos pensando em produtos com frutas da época, mais, né, ligados à temática mesmo do evento. Tá bem legal a organização disso. Às 12 horas, então, a gente começa com a primeira parte do seminário. A gente chamou de roda de cachimbo, mas para trazer mesmo essa coisa da comunidade em Anderu, que é uma comunidade das medicinas, né? Então, não é uma roda que vai ensinar o cachimbo, e sim quem consagrar o cachimbo pode, nesse momento dessa roda, utilizar, que é uma roda de conversa que a Tuca vai trazer esse tema que ela já pincelou um pouco para a gente aqui, já deu um spoiler do que vai ser a fitoterapia e a nutrição como atos de resistência. E aí a gente faz depois, então, um intervalo para vocês conhecerem, passarem pela feira, conhecer os expositores, né? A parte dessa alimentação coletiva.
Depois a gente tem uma segunda parte do seminário, que é uma roda de conversas, que a gente chamou a equipe do Yanderu, e eu vou estar mediando essa conversa sobre a economia circular como estilo de vida, trazer um pouco de como a gente vive de forma coletiva dentro do Instituto, as trocas que a gente faz, os compartilhamentos, como é a estrutura que a gente desenvolve, mesmo estando no centro de São Paulo, mas estamos aqui rodeados mesmo, rodeando o Instituto e rodeando os serviços, assim, nessa forma circular de fazer. A gente vai trazer um pouco disso, e nesse momento também os apoiadores e terapeutas da casa vão sortear, então vão ter não sei quantos ainda, mas vão ter um número grande de sorteios que a gente vai fazer das terapias do que a gente oferece no Instituto. Depois mais um intervalo, e aí por último a gente vai ter então uma aula especial com a Trinidad Aguilar. Ela vai vir como Nação Pachamama e ONG Pachamama. Ela é a presidente da ONG Pachamama, né? Uma das pessoas da Nação Pachamama, que vai trazer esse tema Mátria, projetos regenerativos comunitários e femininos na crise planetária. É uma aula muito legal, muito interessante, muito bacana de ver, que realmente muda um pouco do nosso olhar. Eu espero que essas 3 oportunidades desse seminário sejam essa oportunidade da gente expandir a nossa consciência também, nessas trocas. E então, como participar, né? É necessário fazer a inscrição pelo link, e aí nesse modelo de economia compartilhada. Cada pessoa pode escolher, então, a gente colocou 3 valores de contribuição para os visitantes, né? Para as pessoas que vão participar, e cada um escolhe como pode contribuir. Já é uma forma também aí educativa de tratar essa economia compartilhada, né? Então, um valor que valoriza a valorização, que cuida da valorização do reconhecimento, um valor sustentável, que faz com que esse trabalho seja financeiramente sustentável, e o valor solidário para quem não tem condição de contribuir com um pouco mais. Tem o link da inscrição aqui, deixei até um QR Code, se vocês quiserem colocar aí o celular e já acessar o link de inscrição. São poucas vagas, como eu falei, né? Metade dessas vagas já estão, mais da metade já estão preenchidas, a gente tem algumas outras que eu acredito que a partir de hoje, hoje, amanhã, a gente já vai intensificar mais essa divulgação das inscrições. Então, quem quiser estar com a gente, se inscreva, aproveite, não deixe passar, que realmente não vai ter muitas vagas pelo espaço que a gente tem, para ficar realmente um evento, uma atividade em que todos consigam ouvir e ser ouvidos, compartilhar, enfim. É isso, esses são os nossos apoiadores maravilhosos, a nossa equipe Yanderu aqui completa, Muito lindo. desde no dia 20. Quer falar alguma coisa, Tuquinha? Só gratidão, é isso, né? Eu comecei falando isso, que essa é uma temática que muita gente, e isso é um estímulo para a gente abrir, né, com essa coisa da energia da comunidade mesmo, porque não são poucas pessoas que já me procuraram para compartilhar que na vida sempre se sentiu sozinha. Isso vale para nós, né, Déia? Sempre se sentiu sozinha na luta, e aí quando fala, chata do rolê, que saco, que tem, botar o lixo seco num lugar e o orgânico em outro, mas vai tudo pro mesmo lugar, pois é, mas não deveria. Então, quando alguém chega para mim e fala isso, eu falo, mano, você não tá sozinha, porque essa angústia aí eu arrasto a vida inteira, né? Na minha vida de professora de educação infantil, eu plantei as sementinhas que eu consegui, né? Não acompanho meus alunos, mas é muito possível que alguns deles tenham virado esses chatos na vida, né? E é para isso que é para ser mesmo, para cutucar. A gente tem crianças aqui, filhos de guardiões nossos, que são assim, né? Tem um filhinho de 5 anos do Bruninho, nosso guardião, que para tirar um galho de árvore lá na aldeia, só com a autorização dele, e ele, não, cuidado, papai, não machuca essa árvore. Muito cuidado, papai. Então, as sementes do futuro são essas, né? É o que a gente está falando aqui, e que
de estarmos aqui em 20 pessoas, já está claro que não estamos falando sozinhas mais, né? E esse sentimento de estamos juntas, e aí quem a gente ouvir falar que está nessa angústia porque está achando que está sozinha, não está, basta vir. Vem caminhar com a gente, que a gente vai tentando, né? Que a nossa vida é curta se for pensar em termos planetários, dimensões planetárias, dimensões de tempo, nossa vida é muito curtinha, então vamos fazer valer esse tempo, né? Não vamos causar, a gente está causando, eu falo sempre isso no plano, né? A gente está causando no planeta Terra. Para quê? Para quem, né? A serviço de quem? Porque não é por nós. Isso não está virando qualidade de vida para nós. Então, a gente, né, antes de tudo, parar. Adriano fala muito isso. Às vezes, parar e não fazer nada já está fazendo um grande bem para o planeta. Então, calma, vamos parar. O que que eu já tenho? Do que eu preciso? Quantas gavetas eu preciso ter cheias de roupa? Quantas roupas eu preciso para viver? Quantas peças de roupa? E aí, o minimalismo é uma meta, porque não é o que está fora que faz a gente ficar bem. Isso não tem limite, o que está fora. É de dentro para fora. O que está dentro da gente é que precisa ver, olhar, e aí nós temos ferramentas aqui para isso, né? Esse bate-papo aí do dia 20 vai dar algumas ferramentas dessas. De a gente abrir mão de coisas sem perder, só ganhando. Quem vai perder é que tem que perder mesmo. Eu não tenho que ficar dando dinheiro para indústria de veneno, que são as mesmas que fazem os remédios, a maioria delas, buyers da vida, não tem que ficar enriquecendo mais esses caras. Que são homens, no fim das contas, né? Então, mulher tem muito isso na própria natureza. Nós somos cuidadoras por natureza, então é nossa responsabilidade. Então, o que eu estou tentando fazer é assumir essa responsabilidade. O que me couber, eu não vou me furtar de assumir e falar, é meu mesmo, é minha culpa mesmo, tudo de quilo de resíduo que eu já soltei no planeta, a partir de agora eu vou tentar fazer diferente. Os povos andinos têm essa relação linda com a Mãe Terra, né? De o tempo todo ficar se redimindo e fazendo pagos para pedir perdão mesmo por tudo que a gente está fazendo de errado, pela ingratidão, que é a marca da nossa existência como humanidade. Essa é uma chaga que nos acompanha. Não agradecer por tudo que a gente tem, é muito, né? Mais que suficiente. Então é isso. Gratidão por hoje. Coisa linda ver vocês. E dia 20 tem mais, o dia inteiro. Vamos comer bem, bater bons papos, trocar coisas. Quando a gente se reúne para trocar, é sempre lindeza, né? Sempre riqueza. E a gente fica feliz porque, né, são objetos que são já providos de valor afetivo, né? A gente pega uma peça de uma mana, troca um objeto, doa um objeto, recebe outro. Isso vai mudando de dentro para fora mesmo, né? Porque vai fazendo a gente ter relação afetiva com as coisas que realmente a gente precisa ter. E não essa relação de opressão, esse cachimbo não está aqui para me servir. Ele está aqui para ser meu instrumento de rezo, de cura, me curar e rezo para os outros. Então, cada coisa no seu devido lugar. E a gente vai tampando esses buracos na alma que a gente fica dedicando a vida para tampar, né? Gratidão. Para não perder o costume, quem puder abrir a câmera aí, vamos fazer uma foto desse encontro. Ih. Gratidão, pessoal. Muito obrigada mesmo pela presença de todos vocês. Coloquei o link aí, que a Amanda falou que não conseguiu acessar o QR Code, mas vou mandar nos grupos também. Se alguém ainda não estiver lá no nosso grupo oficial. Ah, vocês querem tirar foto? Peraí, deixa eu fazer mais uma foto. E aí, quem não tiver no grupo oficial, entrar, que a gente vai soltando mais informações lá ao longo dos dias. Vai ser bem legal esse evento. Estou bem animada, já é daqui 15 dias. Tô Então, é chegando. isso. Tá chegando. Gratidão. Beijo. Gratidão. Beijo, pessoal. Tchau.